De Deus, declaro aberta a presente sessão. Chamada regimental. As 52 perguntas você vai fazer, pô? Olha lá. Vixe, meu Deus do céu. Vai sair daqui amanhã. Usaram prego na mão do marmita, coitado. Oi? Usaram prego. É, mas eu acho que foi castigo, não tava faltando agulha não. Ô doutor, como é que tá? Firme e forte? Tá bom. Tá precisando ver a emenda onde a gente põe, hein? É, então, mas aí, deixa eu falar. Eu conversei lá com o planejamento, a emenda é para custeio. E custeio falou que é para de aquisição?
Pois é, custeio. Aqui que tem, a outra também era de 100 mil que eu te mandei, já? É custeio. Aí não podemos comprar aqui. Tá, não, então tá, mas é que a informação veio errada pra mim. Então vamos ver de custeio, onde a gente pode colocar que a gente consiga também da publicidade. Entendeu? Tem uma necessidade sua lá, me fala. Acordo. Em votação a ata da sessão anterior. Chamada. Você vê qual que é, onde a gente pode encaixar? Agora da dengue foi um negócio bom, deu uma visibilidade boa. Foi ótimo. Entendeu? Né? Beleza. Você me fala? Falo sim. Então tá bom. Eu tenho uns negocinhos pequenininhos aqui, eu posso passar pro L, te passa? Pode. Um é numa fila do joelho e o outro, depois tem coisa assim. Tudo difícil. Não, essa é difícil, mas as outras duas assim. Eu não sei se pode, preciso de informações. Um negócio de oxigênio, a mulher teve um negócio de pulmão. Oxigênio, tudo bem. Só que tá numa clínica particular, parece que não coloca, né? Tem que levar pra casa, né? Só em Pra casa. casa, tá indo pra casa? Não, colocaram ela numa clínica. Não, mas na clínica particular eles têm que providenciar. É, Agora, clínica. Tá. Então não tem essa modalidade. Não, pra colocar numa privada não. Só na residência. Na Não tem problema. O clínico não também é resposta, fala um pouco pela pessoa. Se quiser oficial, a gente manda lá pro site. Essa aqui é fila mesmo, você tá olhando. É essa. E a outra da emenda, que precisa ver. A emenda é o Dilson que tá vendo pra mim, ele que me passou, que é custeio. Tá. Tá bom? Vamos ver uma coisa legal aí pra te ajudar lá, mas que a gente possa divulgar. Tá, pode divulgar bem. Entendeu? Aprovada a ata da sessão anterior. Em deliberação, a pauta da sessão extraordinária. Esta sessão extraordinária destina-se a dar cumprimento ao disposto na Resolução número 22, de 14 de março de 2018, que convoca o secretário municipal da Saúde, o senhor Dr. Sandro Scarpellini, para prestar esclarecimento sobre a morte do munícipe, senhor Juliano Machado. Requerimento número 842/2018, autoria do vereador Lincoln Fernandes. Convocado terá, ao querendo, 30 minutos para exposição inicial sobre o projeto da convocação. Artigo 240 do Regimento Interno. Vencido o tempo ou não utilizado, os senhores vereadores poderão se inscrever para formular perguntas. Preferência para o vereador autor do requerimento de convocação. Terá direito a 3 perguntas no prazo de 5 minutos. E o senhor secretário, 10 minutos para respondê-las. Artigo 240, parágrafo 6º. Posteriormente, cada vereador inscrito disporá de 5 minutos para formular sua pergunta e o convocado 10 minutos para respostas. Esgotadas todas as inscrições e respondidas todas as perguntas, os vereadores poderão se reinscrever em havendo tempo, com preferência para o vereador autor do requerimento. Artigo 240, parágrafo 5º. Terminadas as perguntas e respostas, será encerrada a sessão. Doutor Sandro Scarpellini, o senhor tem 30 minutos para a exposição inicial. Boa tarde a todos. Eu agradeço à Câmara por essa oportunidade de esclarecimento sobre o óbito de um cidadão ribeirão-pretano. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que na saúde, toda vez que nós temos um evento negativo, um evento que nós chamamos de evento adverso, e em particular a morte, que é o mais negativo dos eventos, toda a equipe de saúde se sente atingida, se sente emocionalmente abalada e sempre preocupado com a possibilidade de se ter feito alguma coisa fora dos padrões, fora daquilo que é esperado para a saúde do paciente. Em particular, nesse caso, como nós tivemos uma repercussão de várias cenas por vários meios de comunicação,
e com a suspeita ou possibilidade de ter existido alguma falha no atendimento, nós fizemos uma revisão do caso. Eu sei que a maior parte de vocês não deve conhecer, porque não faz parte da saúde, do conhecimento geral. Provavelmente o vereador Parada, o vereador Luciano Mega tenham conhecimento disso, mas a saúde de Ribeirão Preto, ela faz uma investigação de todos os óbitos de crianças com menos de 1 ano. Então, cada criança que morre com menos de 1 ano, é feita toda uma investigação, existe uma comissão permanente para fazer isso, para detectar possíveis falhas, para detectar alguma coisa que possa melhorar o atendimento dos pacientes. Assim como se faz também uma investigação toda vez que uma mãe, uma puérpera ou uma grávida, também tem uma evolução para a morte. Então todos esses casos são investigados para saber a causa da morte, porque são mortes que são inesperadas, sobretudo a morte da grávida, são mortes que na maior parte das vezes são inesperadas e por isso é investigado. Nós não fazemos sistematicamente a investigação de todos os óbitos, porque o número é muito grande, então a investigação acaba sendo feita quando há, de fato, alguma suspeita de que possa ter havido algum tipo de falha. Nesse caso, então, nós fizemos a investigação. Essa investigação a gente conseguiu, em 48 horas, ter a maior parte das informações e foi disponibilizado à época para a mídia. Eu especialmente encaminhei para o CRM, já uma primeira versão preliminar, para tentar dirimir algumas dúvidas, ou na verdade, reverter algumas informações que foram veiculadas de forma equivocada. Então eu trouxe uma cópia desse relatório, que agora já tem mais informações até do que o que foi apresentado no dia 2. Eu trouxe para os vereadores e eu gostaria de lê-lo aqui, porque aqui é a história documentada, assinada em prontuário dos verdadeiros fatos que aconteceram com esse paciente. E desde já, independente de qualquer coisa, solidarizar com a família pelo fato de ter perdido esse ente. O relatório médico de atendimento do paciente JM no sistema IJA acusa que o primeiro atendimento, feito na UBS Vila Tibério, no dia 27 de fevereiro de 2018, foi às 9h04 da manhã. Ele passou por acolhimento, feito por auxiliar de enfermagem, e nesse atendimento foi verificado os sinais vitais do paciente: pulso, pressão arterial, saturação de oxigênio e frequência cardíaca. O paciente estava acompanhado de um amigo, chegou andando e reclamando de dor de cabeça. Repassado o caso ao médico presente na unidade naquele momento, complementando o exame físico, constatou que o paciente estava em crise de hipertensão arterial. Ainda nessa avaliação, segundo o relatório médico, foram instalados soroterapia e foram feitas medicações para o paciente. Quando a infusão do soro terminou, o paciente passou por orientação da equipe de enfermagem, recebendo alta médica por volta das 11h20 da manhã, ainda no dia 27 de fevereiro. Segundo o relato dos profissionais da unidade de saúde, o senhor JM frequentemente utilizava o espaço da cobertura em frente à unidade para dormir, assim como usava os sanitários, e era conhecido de todos daquela equipe, daquela UBS. Os funcionários o auxiliavam em suas necessidades de alimentação e forneceram roupas muitas vezes. Também é relatado que o espaço sobre a cobertura em frente ao UBS é frequentado por outras pessoas, além de ter sido frequentado
pelo nosso paciente, outras pessoas em situação de vulnerabilidade social. No segundo atendimento, ainda no dia 27 de 2 de 2018, às 18 horas e 17 minutos, o paciente, deitado embaixo da cobertura para a sua rotina noturna, foi visto por um munícipe e esse percebeu que estava passando mal, ocasião em que o próprio munícipe solicitou na UBS atendimento para o paciente. E segundo o registro de atendimento, o paciente foi atendido pela equipe de enfermagem, que verificou os sinais vitais do paciente, pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca e respiratória e glicemia capilar. De acordo com o relatório do prontuário, deu entrada na UBS Vila Tibério e após passar mal na frente da unidade de saúde, em seguida, aparentemente, durante esse minuto, teve uma crise convulsiva. O paciente já na unidade estava confuso, mas respondendo aos estímulos. Minutos antes do atendimento na UBS, como ele apresentava sudorese intensa, sinais vitais alterados, foi acionado o SAMU 192, o que ocorreu antes mesmo da abertura da ficha do paciente. Então, assim que a unidade ficou sabendo que ele não estava passando bem, foi ligado para o SAMU e pedido a ambulância. Depois foi aberta a ficha de atendimento 6 minutos depois, às 18h17. E o SAMU saiu da UBS Central e chegou na unidade às 18h23, 12 minutos depois, portanto. Imediatamente o SAMU removeu o paciente para a UBS Central. O paciente deu entrada às 18h54 na UBS Central. E no atendimento na UBS Central, consta no relatório de evolução da enfermagem da unidade que o paciente estava em pós-crise convulsiva. Imediatamente foi verificado os sinais vitais e após a avaliação médica foi realizada a soroterapia e infusão de medicamentos. Por volta das 21 horas, o paciente, sentindo-se melhor, levantou-se da maca, foi ao banheiro, retornou, se sentou ao lado da maca e aceitou um prato de comida. O paciente recebeu orientações da enfermagem e consta no circuito interno da UBS Central sua saída às 22 horas e 22 minutos, com um acompanhante. No dia seguinte, dia 28 de fevereiro, o paciente compareceu novamente ao UBS da Vila Tibério, com registro de entrada na ficha de atendimento ambulatorial às 8 horas e 47 minutos, sendo atendido pela equipe de enfermagem. Segundo o relatório, o paciente chegou acompanhado por amigos, numa cadeira de rodas, conversando, aparentemente orientado, consciente, mais uma vez apresentando crise hipertensiva com dor de cabeça. O paciente só conseguiu se deitar na maca com auxílio. O registro do atendimento mostra que a equipe médica atendeu o paciente que estava reclamando de dor de cabeça, secundária à crise hipertensiva, e foi tratado. Por volta das 10 horas da manhã do dia 28, ainda de acordo com o relatório elaborado pelo médico que o atendeu, o paciente apresentou novamente crise convulsiva generalizada de curta duração, que durou menos de 1 minuto, e foi seguido de uma parada cardiorrespiratória. Foram instituídas na UBS as manobras de ressuscitação pela equipe da unidade e acionado mais uma vez o SAMU para dar o suporte e eventualmente transportar o paciente. A unidade de suporte avançado manteve as medidas de suporte por mais de 50 minutos na UBS da Vila Tibério e o óbito foi constatado por volta das 10h50 horas. O corpo foi transportado pela unidade do SAMU para a UBS Central, foi feito o encaminhamento para o Serviço de Verificação de Óbitos, o SVO, e posteriormente ao Instituto Médico Legal. Em resumo, o paciente JM obteve atendimento médico e de enfermagem por 3 vezes nas 24 horas, nos dias 27 e 28. Contudo, a última vez que procurou atendimento, chegou em situação crítica e, apesar de toda a assistência prestada, o paciente evoluiu para óbito.
Como antecedentes desse paciente, era um paciente jovem, de 40 anos, mas que há mais de 20 anos tinha essa situação de vulnerabilidade, sendo morador de rua e frequentando a própria unidade, mesmo tendo os parentes na cidade. Então, eu analisei pessoalmente esse prontuário, todos os fatos, e alguns pontos de dúvida foram questionados aos profissionais que estavam presentes para detectar algum tipo de falha que tivesse contribuído com a morte desse paciente. Hoje nós já temos o laudo provisório do IML, dizendo que a causa da morte desse paciente foi um edema agudo de pulmão decorrente de um infarto agudo do miocárdio maciço. Ou seja, na verdade, não teve nada a ver com a crise convulsiva, que aliás era um estado que o paciente já possuía há muitos anos, sabidamente, uma doença epilética, que infelizmente também não era tratada a contento. O que é mais importante no caso é a gente saber se realmente houve alguma omissão, como foi falado várias vezes, foi vinculado a proposta de omissão de socorro, a proposta de que não teve o atendimento na hora certa, o que eu discordo, porque na verdade ele teve. Um dos questionamentos era o fato da unidade não ter médico no final do período às 18 horas. O médico não falsificou o ponto dele. Então nós pegamos o ponto, o médico entrou às 13 horas e saiu às 18 horas, cumprindo o horário dele. O horário que estava previsto na escala era das 14 às 19. Ele nos respondeu que por um problema pessoal, ele antecipou a ida à unidade, fez os atendimentos eletivos, que é a função dessa unidade. Essa unidade não é preparada para atender urgência, ela é uma unidade de atendimentos eletivos, e aí ele, cumprindo a carga horária definida, ele se ausentou. Outro ponto de dúvida era se esse paciente evadiu-se do pronto-socorro sem autorização. E essa dúvida surgiu porque não há a evolução médica de alta e assinatura por parte do médico, o que é um requisito do próprio Conselho de Medicina. Existe uma evolução da enfermagem dizendo que, por orientação do médico, o paciente poderia receber alta, mas o médico não assinou. Esse é um problema, e a explicação do médico que fez assistência a esse paciente foi que o volume de pacientes naquele período estava tão grande, ele já tinha reavaliado o paciente e não deu tempo de fazer a anotação. De qualquer maneira, esses dois pontos de dúvida sobre atendimento não tiveram relação diretamente com o óbito do paciente. São problemas que podem ser motivo para algum tipo de repreensão, mas de mínima intensidade. E possivelmente o próprio Conselho Regional da Medicina também converse principalmente sobre a evolução do paciente. O fato do médico não estar lá na hora da crise convulsiva, da véspera do óbito, também não contribuiu. Crise convulsiva é uma urgência, mas ela é, na maior parte dos casos, autolimitada, e ela passa a ser uma emergência médica se essa crise se prolonga acima de 5, 10, 15 minutos. Aí sim passa a ser uma coisa que coloca em risco a vida do paciente. Ela, uma crise de pequena monta, foi atendido pela equipe de enfermagem e o SAMU chegou prontamente, que é o que aconteceria nesse momento se algum de nós tivesse uma crise convulsiva aqui. Embora exista um profissional médico aqui destinado à Câmara, com certeza ele não pode ficar durante todo o dia aqui, e nós temos aqui um público grande, sujeito inclusive a ter um infarto, e a melhor conduta, e a nossa cidade é um exemplo, porque foi pioneira na criação do SAMU, a melhor conduta não é pegar o carro, colocar o paciente e levar para o primeiro hospital, é chamar o SAMU para vir fazer o atendimento aqui. E nas unidades básicas de saúde,
é a mesma coisa. Podemos começar o atendimento, como no dia seguinte foi feito, pelo médico, mas a gravidade do paciente implica no chamamento do SAMU para dar assistência, trazer mais equipamentos e complementar o que a gente tem na unidade básica de saúde. Por fim, o que eu gostaria de falar é que eu conversei com alguns funcionários da unidade e, infelizmente, por toda essa repercussão que teve e, na verdade, uma série de informações distorcidas e incompletas, imagens que são chocantes, porque são feitas em poucos segundos, de uma crise convulsiva, e para quem não é da área da saúde, não está acostumado a ver crise convulsiva, são imagens que deixam a gente extremamente preocupados, mas não tem a continuidade do atendimento, a equipe ficou muito abalada. Tem funcionários recebendo até ameaça de morte pelo Facebook, eu tenho as cópias do Facebook, e pessoas que trabalham lá há muitos anos, com muito afinco, e em particular em relação ao nosso paciente JM, um paciente que já era habitual da unidade, não só para atendimento médico, mas para dormir na marquise, e que a própria unidade acolhia o paciente, acolheu durante todos esses anos. O prontuário dele do último ano apresenta mais de 8 atendimentos naquela unidade, atendimentos médicos, e em outras unidades, além de vários atendimentos da equipe de enfermagem. Então, em particular, a unidade que já estava, as equipes que já estavam ali até decepcionadas pelo fato de um paciente conhecido da unidade ter falecido, ainda tiveram uma exposição, do meu ponto de vista, exagerada na mídia, e que acabou deixando até alguns com desejo de sair da unidade e mudar para outro setor para não conviver com com o estigma que ficou. Então, é muito perigoso na saúde, sobretudo, a gente julgar antes de ter todas as informações. Então, essas informações com direito ao acesso ao prontuário, logicamente, vão ser feitas para o CRM, se ele chegar a nos notificar. Eu ainda não recebi notificação do Conselho Regional de Medicina, assim como o Ministério Público, ainda não chegou a notificação do Ministério Público, mas eles vão ter acesso não só ao relatório, mas todos os documentos que comprovam esse atendimento que eu acabei de relatar para vocês. Mais uma vez, eu acho que é importante a gente estar aqui. Como eu falei quando recebi a convocação, eu acho que é obrigação do secretário da Saúde vir à Câmara todas as vezes que for solicitado, além de eu frequentar aqui a Câmara no ano passado várias vezes por iniciativa minha, para apresentar projeto para os vereadores, além do que já é também obrigação minha, e tive aqui há 20 e poucos dias atrás, fazendo a prestação de contas do nosso serviço. E vou deixar aqui aberto, então, já finalizar a minha fala. Obrigado, doutor Sandro Scarpellini, secretário da Saúde. E justificando as ausências do vereador Bertinho Scandiuzzi, motivo de saúde, e o vereador Marcos Papa, representando a Câmara no 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. Passamos a palavra agora ao excelentíssimo senhor vereador Lincoln Fernandes, autor do requerimento. Vereador Lincoln, 3 perguntas e 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, ao público presente, aos telespectadores da TV Câmara, senhor secretário de Saúde, doutor Sandro Scarpellini. Obrigado por ter vindo, por ter atendido a essa convocação. Eu observei atentamente aqui a leitura do seu relatório, doutor Sandro, e confesso que estou mais preocupado com a situação. Eu vou me ater às perguntas, senhor presidente, ao caso em si, né, respeitando o meu tempo, mas são muitos questionamentos, creio que o secretário não vai se furtar diante dessas perguntas. Vereador. Pois inclusive, questionado sobre isso,
Dr. Sandro, secretário da Saúde, disse que está aberto a outras perguntas também, não só Tá certo. ao tema A gente agradece. do senhor. Bom, Dr. Sandro Scarpellini, o senhor aqui está entregando um relatório para os vereadores e admite, né, nesse relatório, na sua fala agora, que o médico saiu mais cedo no dia em que aquele paciente precisava de atendimento. Ele teria saído 1 hora mais cedo, a escala seria cumprida até as 19, ele saiu às 18. Eu vou pontuar os questionamentos e depois o senhor pode responder, por favor, uma a uma, para que a gente não possa abrir discussão e acabar estourando o tempo. Primeiro questionamento, o senhor disse que o médico teve um problema pessoal. O que pode ser mais importante do que um atendimento a uma pessoa num posto de saúde? O médico pontuou qual era o problema pessoal e o senhor aceita a desculpa do médico, a justificativa do médico de ter saído mais cedo? Essa é a primeira pergunta. Segundo, o senhor diz que aconteceram 3 atendimentos antes, obviamente, do cidadão Juliano Machado falecer. E ele acabou sendo liberado em todos eles. Não seria o caso, e aí eu faço uma pergunta clínica para o senhor como médico, dele ser mantido, monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde? Outra pergunta, doutor Sandro, eu acabo de chegar da delegacia de polícia, e isso é triste para todos nós, né? A gente fazer a constatação que na sua gestão a saúde virou caso de polícia. Eu acabo de ter acesso ao inquérito número 45/2018, onde conversei com o delegado que instaurou o inquérito por morte suspeita. E ele já me adiantou, o delegado Marcelo Veludo, que vai chamar todos, desde a gerente, o enfermeiro e também, especialmente, o médico. E aqui eu faço uma pergunta ao senhor. Segundo o delegado, a escala faz prova na apuração policial. Por quem ela é assinada? Se o senhor tem em mãos essa escala e vai oferecer para a polícia e para o Ministério Público. E as razões pelas quais ela não foi respeitada. E aqui eu abro um parênteses, porque uma equipe do nosso gabinete acaba de chegar lá do posto de saúde da Vila Lobato, e eu tenho aqui a escala de hoje, 20 de março. E estou observando aqui o melhor dos mundos, com 2 clínicos gerais, uma ginecologista, um pediatra, 2 dentistas e o doutor Áureo atendendo no consultório dentário, além de 5 enfermeiros, né? Então essa é a escala de agora, ó, 20 de março. Por que o melhor dos mundos, eu imagino, após a morte do cidadão Juliano Machado, e por que isso não aconteceu naquele dia em que ele precisava de atendimento? O senhor chegou a dizer na mídia, doutor Sandro Scarpellini, que não havia necessidade de ter médico na UBS, em uma unidade básica de saúde, que faria atendimentos mais simples. Então, para que tem tudo isso lá agora, segundo a escala, e nossa equipe acabou de constatar que eles estão trabalhando? Ou naquela tarde não precisava de médico? Ou foi uma incrível coincidência o médico sair mais cedo, justamente naquele dia? Outros questionamentos, doutor Sandro Scarpellini. Qual a quantidade de profissionais escalados e quem se encontrava no posto? Além da própria ausência que o senhor acabou de admitir do médico cujo nome está na escala. Como atender, doutor Sandro, casos de urgência em uma unidade básica de saúde? Não lhe parece controverso alguém ter que chamar uma ambulância na calçada de um posto de saúde? Essa é a pergunta. O senhor apresenta um relatório. O senhor apresenta um relatório que traz informações em cima de tudo que a gente não viu. Eu respeito o seu relatório, mas isso tudo que o senhor coloca a gente não viu. O que nós vimos são imagens fortes que foram feitas por um munícipe de um cidadão agonizando lá na calçada de uma unidade de saúde. O prefeito disse que a repercussão em cima dessa... Vou finalizar, senhor presidente.
O prefeito disse que a repercussão, né, e eu vejo aqui que no relatório o senhor ataca a mídia também, que houve uma expressiva divulgação, né, alguns inclusive carregando na tinta e etc. E o prefeito chamou essa situação de tempestade em copo d'água. O senhor, diante dessa situação, qual medida está tomando além da explicação? Esses profissionais continuam trabalhando? O senhor assegura às pessoas, às famílias que precisam da unidade de saúde, que possam ser atendidas com tranquilidade? E para a gente finalizar, em cima das imagens, doutor Sandro Scarpellini, como o senhor pode desmentir as imagens que explicitamente mostram uma pessoa agonizando na calçada de um posto de saúde? Como ser humano eu faço essa pergunta. Obrigado, secretário. Bom, como eu falei sobre a primeira pergunta, o médico ele cumpriu a carga horária que estava prevista. Ele antecipou a saída e antecipou a entrada. Eu falei que ele cumpriu a carga horária daquele dia. Seria bem diferente se ele não estivesse presente no período. O fato de ele ter saído mais cedo seria menos problemático se ele tivesse conversado com o gerente. Porque aquela unidade, ela não tem todos os horários com médicos presentes, assim como outras unidades. Uma coisa que precisa ficar clara para todos, e aliás, talvez esse seja um dos nossos problemas de saúde, é que as unidades básicas de saúde, elas têm uma atividade muito maior do que a consulta dos médicos. Elas têm enfermeiros, elas têm auxiliares que fazem curativos, têm horas de vacinação, têm hora de coleta de exames, e que não tem médicos o tempo todo. E não é previsto isso, para que tenha o tempo todo. Porque fizeram até uma comparação sobre farmácia e tal, na mídia, mas na verdade é um local de fazer atendimento eletivo, agendado, com hora marcada, sobretudo fazer prevenção. As unidades de saúde da família, que tem médicos, faz parte da atividade dos médicos saírem com os demais profissionais para ir fazer visitas domiciliares. Então não é um lugar de atender urgência. O compromisso de atender urgência, que está na lei orgânica do município, é para cada distrito ter uma unidade de pronto atendimento, e nessa sim, nessa não pode faltar médicos. Além disso, foi criado aqui em 1996 o SAMU, com a presença de médico nas ambulâncias. Agora, eu entendo que é lógico que a própria população, quando tem uma urgência e que não tem um meio de transporte, ou que não sabe de que a gente tem que ligar para o 92 para ser socorrido, acaba pegando o paciente e vai parar no primeiro local que tenha a chance de ter um atendimento de saúde. Agora, mesmo essa atitude pode trazer a equívocos. Por exemplo, se um paciente tiver um trauma de crânio grave, um infarto grave, e alguém pegar esse paciente, pôr no carro e levar para o Hospital Santa Lídia, ele vai ser parcialmente atendido, porque vai chegar no Hospital Santa Lídia e não tem todos os recursos necessários para fazer aquele atendimento. Essa é uma das funções do SAMU, fazer um encontro entre o paciente e o melhor recurso que ele precisa para aquele momento. Isso é uma diretriz internacional, na verdade, de que o paciente tem que chegar ao melhor, mais perto dos recursos, mas o mais adequado para aquela necessidade do momento. Mas esse paciente, ele estava dormindo, ele foi lá para dormir como ele fez na noite anterior, na noite anterior, na noite anterior. E a equipe acostumada com aquilo também não foi lá ver como é que estava o paciente. Por sorte, o morador foi lá levar alguma coisa para o paciente e viu que ele não estava bem. E pediu socorro. Né? Podemos discutir lá as imagens, que houve uma discussão,
Isso tudo é passível de discussão. Mas o paciente foi atendido de imediato, apesar da discussão. Ele foi atendido, foi levado para a unidade, já não estava mais em crise convulsiva, não estava agonizando. Agonizando é o paciente que está morrendo. Esse é o paciente agonizando, não é uma crise convulsiva. As equipes de saúde estão acostumadas com isso. Então, foi isso que eu disse sobre o horário do médico. Com relação, e aí é uma boa pergunta, realmente é uma boa pergunta, assim, esse paciente passou por 3 vezes nas unidades e não foi feito o diagnóstico de infarto. Possivelmente ele não estava infartando quando ele estava com a crise hipertensiva na véspera pela manhã, não estava infartando a hora que ele teve a crise convulsiva à noite. Como eu falei, são 2 patologias bastante diferentes. Uma, a origem é no cérebro, a outra, o problema é no coração. Agora, é um paciente que tinha antecedentes que levavam a ter uma hipertensão grave, que não era tratada adequadamente pela própria condição social do paciente, né? E possivelmente ele só teve um infarto na própria manhã, um infarto agudo, maciço, na terceiro atendimento. Então, muitas vezes, e isso agora isso é importante, eu acho que é uma boa pergunta, isso vale a reflexão da gente ter, cada vez mais, trabalhar em prol de aumentar a qualificação dos profissionais, para ficar com suspeita, mas são 2 coisas distintas. Ele poderia muito bem não estar infartando, a gente não fica infartando 24 horas sem manifestar esses sintomas. Em nenhum momento apareceu manifestações de infarto que todo mundo sabe o que é, né? Uma dor no peito, virando para o ombro esquerdo, uma dor intensa, uma sensação de morte, não crise convulsiva. Mas isso é uma coisa a se avaliar sempre, porque, como eu falei, mesmo quando a gente não vê uma causa direta de uma falha com a morte do paciente ou com qualquer evento adverso, quando a gente faz um programa de qualidade, a gente fala, olha, não tem relação com a morte, mas tem espaço para melhorias. Eu acho que nesse caso tem espaço para melhorias. Dou um exemplo. O funcionário que atendeu, eu conversei pessoalmente com ele, acabou ficando muito estressado na hora que entra alguém pedindo ajuda, mas com o celular gravando na sua cara. Ele não devia ter discutido, ele devia simplesmente pegar e falar, vamos lá ver, depois a gente conversa. Mas dá para entender a situação de estresse quando chega alguém agressivamente pedindo ajuda, já te filmando, já documentando. Mas isso é espaço para melhoria, isso não é uma falha que levou à morte o paciente, mas é espaço para melhoria. Essa conduta já foi pedido para o DASP para passar para todos os nossos profissionais, falou assim, alguém pede urgência, atende-se a urgência. Não fique discutindo quem que está pedindo. Está falando que está com urgência? Vai lá e atende urgência. Sobre a terceira pergunta, eu fiquei na dúvida, porque o senhor falou que a sua equipe foi na Vila Lobato. Não, foi no posto onde... Foi na Vila Lobato. Foi exatamente no posto... Então foi no outro posto, não foi na Vila Lobato. Exatamente no posto onde porque a Vila Lobato, aconteceu o eprésio com o Juliano. Porque a Vila Lobato fica naquela região e é outra unidade, que inclusive é uma unidade de convênio da Prefeitura com a Universidade de São Paulo, que tem participação dos docentes, dos professores da faculdade, e a Vila Lobato é outra. Agora, a escala das unidades já está disponível para quem quiser ver agora no celular, de todas as unidades. Então, a pergunta se isso vai para a polícia... a pergunta é sobre a escala está lá, secretário, e o médico. E sobre a questão do médico, o que não ficou muito clara a resposta, doutor Sandro, é se o senhor aceitou a justificativa do médico de ter mudado o horário dele. É o próprio médico que define o horário em que ele deve cumprir a jornada, ou ele deve, como qualquer outro funcionário, seja na área privada ou pública, ele deve alguma satisfação, ou para o gerente ou a gerente do posto, ou para o senhor como secretário? Isso, ele deve satisfação para a gerente, e foi o que eu falei. Essa foi a falha do médico, não ter notificado a gerente dessa necessidade dele sair mais cedo
por conta de ter que buscar o filho em algum lugar. Agora, essa foi a justificativa, ele foi buscar o filho em algum lugar, é isso? Isso. O senhor aceita essa justificativa, doutor Sandro? Eu aceito. Eu só não aceito o fato dele não ter notificado a gerente. Então ele não avisou a gerente? Não, ele não avisou a gerente. Ele não avisou, e algo vai acontecer com esse médico? Ele já foi chamado na divisão médica para receber a orientação. Para receber orientação ou alguma punição administrativa? Isso nós vamos decidir através de uma sindicância para ver se isso é motivo para uma advertência. O senhor enxerga pesada. como motivo ou não? Eu acho que é um motivo administrativo, de menor importância. Como eu falei, não estou vendo relação nenhuma disso com a morte do paciente. Vereador Dadinho. Escreve o Fabiano aí. Boa tarde, presidente Igor Oliveira, demais componentes da mesa, secretário da Saúde, Sandro Scarpellini, a todos os vereadores e vereadora presente, imprensa, a população que está presente e a todos que nos assistem. Pois bem, a minha preocupação, secretário, é para que isso não se torne uma rotina. Eu tinha reformulado uma pergunta aqui, mas achei muito interessante a pergunta elaborada pelo Movimento Popular que eu vou fazer agora. Mas só queria relatar esses fatos aqui para que fique na consciência e que a gente não se torne, vou repetir, isso uma rotina. A Secretaria Municipal da Saúde, ela confirmou que não havia médico na UBS da Vila Tibério no momento em que o andarilho, o Juliano Machado, sofreu a convulsão. Isso no primeiro momento. No segundo momento, por volta das 18 horas, segundo a prefeitura, ele voltou a passar mal em frente à unidade e novamente não havia médico para atendê-lo. Essa, nobres vereadores, é a minha preocupação. A gente ouviu a palavra do nosso nobre vereador Lincoln Fernandes, a palavra do secretário, de que, se no momento que ele pediu licença para sair, deveria ocorrer uma substituição. Isso é fato. Saúde a gente não se brinca, vereador Boni. É prioridade. Quem que atendeu? Na filmagem, que eu vi várias vezes, quem que atendeu? A recepcionista? O chefe de enfermagem? O técnico? Essa é a minha outra preocupação. Então eu vou fazer esse questionamento aqui. A minha pergunta é o seguinte, secretário. Segundo dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde no Plano Municipal de 2018 a 2021, nota-se, nos últimos 4 anos, perda de 114 médicos, 81 cirurgião-dentistas, 24 enfermeiros, 7 assistentes sociais, 5 farmacêuticos e 4 nutricionistas. Sabe-se que, segundo o último relatório fiscal, publicado no Diário Oficial, o limite de gasto com o pessoal da Prefeitura está em 47%. Isso abaixo do limite prudencial colocado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria de 51%. Ou o limite total, que seria de 54%. Sabe-se que a Secretaria Municipal da Saúde cobre o déficit dos servidores com uma grande quantidade de plantões extras. E que esse tipo de opção sobrecarrega todos os funcionários. Entendemos que os recursos gastos com plantões poderiam ser utilizados para contratação de profissionais concursados. A pergunta é a seguinte, secretário: qual é a justificativa
para que a Secretaria de Saúde opte pelos plantões ao invés de regularizar seus quadros profissionais? Essa é a minha pergunta. Eu só estou aqui subindo na tribuna para que esse fato não se torne, vou repetir, uma rotina. Não estou criticando a saúde, ela vem fazendo um trabalho muito bom. Eu já fui atendido na UBS lá na UPA, 13 de maio, e não tive reclamações, secretário. É que esse fato foi um fato assim, que chamou atenção na questão do médico não estar presente, tá ok? Então fica aqui minha pergunta, qual é a justificativa para que a Secretaria de Saúde opte pelos plantões ao invés de regularizar seus quadros profissionais? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas perguntas, vereador. Eu acho que são perguntas muito pertinentes realmente. Esse ano nós conseguimos baixar, 2017, nós conseguimos baixar a fração de gastos com recursos humanos, foi em 2017. Lembrando que a gente virou o ano de 2016 para 2017 com 51%, o que já é na zona prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu tenho apresentado claramente essas necessidades, inclusive nos relatórios de quadrimestre aqui na Câmara, como apresentei aqui o fechamento de 2017. E um dos primeiros projetos que eu fiz foi exatamente a reposição de profissionais para tentar diminuir os gastos de hora extra. Então, em 2016 foram gastos quase 20 milhões de reais com plantões e horas extras, sendo que dessa parte, quase 5 milhões é de médicos e quase 4 milhões é de técnicos de enfermagem. Nós conseguimos reduzir isso. Agora, a gente precisa lembrar que esse ano de 2017, nós viramos o ano e nós assumimos a Secretaria da Saúde com um déficit de 50 milhões de reais, que foi quitado, a maior parte dele, ao longo de 2017. Então, nós conseguimos fechar o orçamento, pagar os devedores. Nós começamos com 75 medicamentos faltando nas estantes, porque os fornecedores não recebiam há mais de ano, e tivemos que negociar com todos eles. E hoje nós temos 4 itens que nós temos ainda dificuldade de colocar nas prateleiras. Dos 350, nós temos 4 itens e assumimos com 75. Então, essa proposta que eu fiz logo no 3º, 4º mês, o que nós conseguimos, eu não consegui tudo o que eu tinha solicitado, exatamente porque a gente ia manter um nível muito alto ainda para 2017, do ponto de vista de gastos com recursos humanos. Embora a prefeitura como um todo esteja com 47%, a saúde hoje gasta 64% do orçamento com recursos humanos, o orçamento próprio da saúde. Quando junta com o bolo da prefeitura, dilui e chega nesse valor mais baixo no total. Agora, eu tenho falado desde do primeiro mês, em todas as oportunidades, que a minha intenção é fortalecer a atenção básica em todas as possibilidades que eu tiver. Isso significa reposição de equipes, né? Isso significa melhoria das condições das unidades. Então, nós tivemos uma licitação que agora o contrato está assinado, a gente vai começar a reformar a primeira unidade. Então, uma licitação inicialmente de 4 milhões estimado para poder reformar todas as unidades básicas só. E eu pedi ao prefeito também uma reposição significativa, tanto de clínico, porque uma coisa que tem que deixar claro, como o senhor falou, então nós perdemos 100 e tantos médicos, mas nós estamos fazendo um estudo que não é só de reposição, é um estudo de real necessidade. Nós terminamos um distrito, estamos replicando para toda a cidade. Porque quando a gente tinha 600 médicos, hoje nós temos 500, tinham 640 médicos, a saúde tinha problema. Então hoje, estudando a necessidade da população com os parâmetros do Ministério da Saúde,
pediatria, na atenção básica eu estou falando, e ginecologia, não se mostrou um problema. Nós temos médicos pediatras em número adequado, pelo menos a oferta de consultas está na média entre o máximo preconizado pelo Ministério e o mínimo. Ginecologia, a mesma coisa, nas unidades básicas, mas clínica médica nós estamos muito abaixo. E aí eu estou pleiteando junto ao prefeito a reposição de clínicos. Então é quem cuida do adulto, né? E a nossa população está envelhecendo. E a nossa população envelhecendo, ela precisa de clínico. Então a pediatria, ela continua a estar no nível bom, a ginecologia está no nível bom para atenção básica. E clínico nós somos deficitários. Então, é lógico que a gente quer, então o que eu quero não é necessariamente fazer com que uma unidade tenha médico, a UBS tenha médico nas 12 horas que ela fica aberta. A gente tem que ter o tamanho adequado para atender com folga a população daquela área a que pertence a unidade. Lá o Parque Ribeirão Preto, por exemplo. Para a gente não ter que fazer a população esperar 1, 2, 3 meses pela consulta. Então eu estou levando para o prefeito um número baseado numa pesquisa e não simplesmente eu quero a reposição de tantos profissionais porque há 4 anos eu tinha isso. E aí eu posso repor em um lugar que eu não estou precisando. Então isso está pronto, está pedido ao prefeito, daqui uns dias ele deve tomar decisão e anunciar o que vai ser feito. Então isso é um dado importante para a gente cumprir isso que o senhor está falando. O único acho que uma das coisas que o senhor falou é que o paciente não teve atendimento médico pela manhã, e ele teve atendimento médico pela manhã, e ficou sob supervisão médica. À tarde, que o médico não estava, ele teve atendimento do técnico, e são preparados também para cuidar da urgência, e teve atendimento logo a seguir na UBS Central. Então ele não ficou sem atendimento médico em nenhum dos momentos que ele foi atendido numa unidade de saúde. Muito obrigado, presidente. Para fazer Obrigado, uso secretário. da palavra por 5 minutos, o vereador Jean Coraúci, do PDT. Peço licença para fazer a pergunta por aqui, presidente. Agradeço as pessoas que estão aqui, ao público que nos assiste de casa, também à imprensa presente. Seja bem-vindo ao secretário. A minha pergunta é simples e rápida, senhor secretário. Alguns dias atrás o senhor esteve em um canal de TV aqui da nossa cidade falando que aparentemente a culpa da saúde estar assim, principalmente pela não vinda do AME e não abertura ainda do posto da Cuiabá, é por parte da população e por parte da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. A minha pergunta é, só fazendo essas duas coisas, já solucionaria o problema da saúde da nossa cidade, e a culpa é da população e da Câmara Municipal da gente não ter o AME ainda? Obrigado pela pergunta, vereador. Na verdade, é interpretação, né? Inclusive a repórter falou assim, quem é o culpado? Eu falei assim, eu não estou culpando ninguém. Eu estou procurando soluções. E o que eu quero achar é propostas que a gente possa melhorar a saúde de Ribeirão Preto. E a pergunta principal tem que ser assim, nós estamos satisfeitos com o modelo, com o que está acontecendo? Ou o que acontece nos últimos 20 anos aqui? Nós não estamos satisfeitos. Eu também não estou satisfeito. Então nós temos que, na verdade, nós vamos ter que procurar novos caminhos. O modelo que foi montado a partir da Constituição, e antes até para Ribeirão Preto, porque Ribeirão Preto teve um grande secretário da Saúde, o Dr. Luiz Carlos Raia, que foi o principal construtor de várias dessas unidades básicas de saúde, porque ele já tinha essa visão de que o atendimento tinha que ir lá onde a população vive, e não centralizar nos hospitais como a maior parte das cidades tem. Agora, o modelo que a gente tem hoje não tem sido adequado. O modelo que eu digo é o modelo gerencial, o modelo de contratação, o modelo de cobrança dos profissionais, né? A oportunidade para a população, como eu falei há pouco. Então hoje um paciente chega numa unidade e ele recebe a mesma agenda que ele recebia há 40 anos atrás, sem grandes possibilidades de variação. Ninguém pergunta para o paciente, que hora você pode vir? A pergunta tem que ser,
só tenho esse horário, não tem nem pergunta. Eu falo assim, ó, é às 4 que você tem que estar aqui. Pela ordem. Não estou conseguindo Se o ouvir. secretário está com a palavra, se ele permitir uma parte, a gente concede. Aqui é silêncio, presidente. Silêncio. Eu vou pedir à plateia presente e também a todos que permaneçam aqui dentro do plenário em silêncio para que os vereadores possam conseguir entender as explicações do secretário da Saúde. Peço a gentileza de todos. Então, o que nós fazemos hoje é praticamente a mesma oferta que se fazia há muito tempo. Não deu certo, não está bom. Então nós vamos ter que arrojar um pouco mais. E o que eu falei à época lá da reportagem foi isso. Eu tenho feito propostas. Eu preciso é do apoio da Câmara, eu preciso é do apoio da população, porque nós vamos ter que arriscar. É lógico que quando a gente faz propostas, não é uma aventura. Tem uma equipe inteira com muita experiência na secretaria estudando essas propostas. Técnicos sobretudo. Agora, se a gente insistir em ficar no modelo que está, a chance da gente melhorar vai ser pequena, porque a gente já faz isso há 40, 50 anos e acho que já provou que não está bom e não está evoluindo bem. A própria resposta de vamos contratar mais, é uma equação que a gente não consegue resolver, porque eu tenho uma lei de responsabilidade fiscal, eu tenho, por outro lado, um orçamento que é finito. Então, mesmo que eu não atinja na prefeitura os 50%, como é que eu vou fazer se eu levar o orçamento, o gasto com RH da saúde, para 80%? Nós já gastamos mais de 300 milhões, são 64%. Nós gastamos, para esse ano, a previsão é gastar 380 milhões com RH. Se eu levar isso para 450, nós não vamos ter dinheiro para comprar remédio. Nós vamos ter dinheiro para investir nas unidades. Nós não vamos ter dinheiro para comprar ambulância. Então nós precisamos pensar mais em alternativas. Então eu deixei bem claro na reportagem que eu não estou culpando ninguém e não estou procurando culpados. Eu estou dizendo que a gente tem alternativas, existem alternativas dentro do Brasil, cidades boas, Curitiba, Belo Horizonte, que conseguiram alternativas. Nós temos modelos no Estado que têm mostrado resultados mais eficientes do que nós temos e a gente precisa ir lá, conhecer e tentar aplicar na nossa cidade. O AME é importante, a gente provavelmente vai conseguir antes da saída do governador autorização para construir um AME, mas não é a solução definitiva, nós precisamos de mais coisas. Então, foi isso que eu falei. Inclusive, literalmente eu falei, não procuro culpados, eu faço propostas. E a população que é maior interessada precisa se informar e dar o apoio para a gente também, e não ficar só à distância, né? Só olhando o acontecimento. Só para justificar a saída dos vereadores Isaac Antunes, Marinho Sampaio e Maurício da Vila Branches, porque eles foram se reunir para a CCJ. Então, justificaram a saída. E também o vereador Dadinho, que vai se reunir agora, que logo mais às 18 horas temos sessão ordinária. Para fazer uso da palavra, o vereador Luciano Mega, por 5 minutos, do PDT. Eu peço ao senhor futuramente que encaminhe para os vereadores que regimentalmente nós não podemos fazer isso na sessão de convocação do secretário, somente os vereadores podem fazer uso da palavra. Eu peço a sua contribuição, nós acompanhamos todo o divulgamento na mídia e também nas redes sociais. Com a palavra, vereador Luciano Mega, por 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente em exercício, Orlando Pessotti. Boa tarde, nobres colegas, público presente. Agradeço ao secretário Sandro por vir dar esclarecimentos aqui, não só à Câmara, mas à população, que nós somos só representantes da população.
quem nos acompanha pela TV Câmara também. Bom, uma consideração, num primeiro momento, doutor Sandro, é que realmente houve fala no gerenciamento da escala do médico, lá na Unidade Básica de Saúde. Das 18 às 19 horas, nós tínhamos uma unidade de saúde aberta, sem médico. E isso realmente, eu acho que não é uma coisa direta do secretário num primeiro momento, né? Seria da gerência da unidade, mas agora, posteriormente, tem que ser analisado e as providências tomadas, né, não só pela Secretaria da Saúde, mas até na questão policial, como o vereador Lincoln falou, e do Conselho Regional de Medicina. Bom, fato é que, realmente, pelo que eu entendi, e até como médico que sou, e trabalho numa unidade de medicina intensiva, que realmente isso não teve uma relação direta com o óbito do paciente. Essa aí já é a minha opinião de médico. Bom, agora, continuando na linha do vereador Dadinho, que tudo isso faz parte de um problema sistêmico da saúde, né? Não é ali somente o problema, foi um problema gravíssimo, o pior que pode acontecer, que é um óbito, mas a saúde tem outros problemas. Com relação, doutor Sandro, à lei de responsabilidade fiscal, o pessoal da Secretaria também está aqui nos ouvindo, eu acho que o prefeito tem que entender que a saúde ela gasta mesmo mais, ela não pode ficar presa nos limites da responsabilidade fiscal como ela não está. Então, se está gastando mais de 60%, nós temos que saber que a inflação da saúde é melhor. O prefeito tem que entender isso, né? Quem é da área da saúde está aqui apoiando. Por quê? Ele tem que entender, e a gente vai gastar mais mesmo com funcionalismo. Então, se tem concurso público e tem gente aprovada em concurso público, nós teremos que chamar essas pessoas, né? Então, bom, vamos continuando. A UBS Central, então, até a própria fala do senhor, a UBS Central estava com sobrecarga. Os profissionais naquele dia, naquela noite, naquele final de tarde e noite, quando o paciente chegou, ela estava superlotada, tanto que o paciente teve alta e a enfermagem acabou fazendo a alta, porque provavelmente, pelo que foi citado, o médico tinha sobrecarga de trabalho. E, na verdade, toda a equipe com sobrecarga de trabalho. Então, a gente pede para que se abra urgentemente a UPA Oeste. Se a UPA Oeste estivesse aberta, nobres colegas, vereador Maraca, esse paciente deveria ter sido encaminhado, como ali é Distrito Oeste de Saúde, ele poderia ter sido encaminhado para a UPA Oeste. E talvez não estivesse tão lotada se nós tivéssemos a UBS Central funcionando e também a UPA Oeste. Porque a UBS Central está absorvendo, como o doutor Sandro falou aqui recentemente, os pacientes do Distrito Oeste da urgência e emergência. Bom, então, tem os 18 milhões reservados por orçamento, o prefeito também precisa entender, e eu sei do secretário que ele quer que isso aconteça, né? Que a UPA seja aberta. Nós estamos terminando o primeiro quadrimestre, o dinheiro está no orçamento, mas a UPA não foi aberta. Então, a gente precisa abrir urgentemente essa UPA. E só para concluir, a terceiro ponto, senhor secretário, é o fortalecimento da atenção básica, que o próprio secretário de Saúde fala. A gente sabe só duas questões na atenção básica. A população do centro está ficando desassistida, porque nós não temos uma UBS para a população do centro, não tem nada a ver com a morte do morador, porque ele, pelo que eu entendo, ele era da área de abrangência da unidade básica, a qual ele, inclusive, era morador em situação de rua, ficava ali na frente, mas está faltando uma UBS no centro, está faltando atenção básica para os moradores do centro e a saúde mental. Provavelmente também esse cidadão, que infelizmente foi a óbito, ele deveria ter tido uma melhor assistência pela saúde mental, que está numa situação muito ruim no nosso município. Obrigado. Agradecer ao vereador Luciano Mega. É lógico que a saúde, de fato, assim como a educação, são áreas que vivem, obviamente, de recurso humano. Então, a proporção que a gente tem habitualmente, mesmo num hospital de alta complexidade, é cerca de 70% dos gastos com recursos humanos. Por mais que a gente tenha inventado máquinas, a gente não
não substitui o ser humano na hora de fazer o cuidado pessoal dos pacientes. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ela não isenta a saúde das suas penalidades. Então, por mais que o prefeito entenda isso também, eu acho que ele entende, se a gente ultrapassar, seja pela saúde, seja por outra área, vai acabar impactando e ele vai ter, provavelmente, problemas legais muito significativos. Agora, eu concordo com vocês. Como eu falei já agora há pouco, nós estamos saindo de um ano de extrema dificuldade, um ano que era muito difícil fazer qualquer tipo de investimento. Então, as substituições que foram feitas foram extremamente necessárias, foram 45 auxiliares de enfermagem, a pediatras, que a gente tinha conseguido 15, mas aí entra um outro problema, que dos 15, uma boa parte não quis trabalhar para a prefeitura. Psiquiatras, nós acabamos com a fila também para tentar contratar 7, também não conseguimos, né? Já acabou mais uma vez a fila. Então, mas isso nós precisamos, como você falou, é um problema sistêmico, né? E que nós estamos com projetos para tentar resolver isso, que implica, sobretudo o que nós já conversamos várias vezes, é investimento em funcionário estatutário para fazer a atenção básica, porque é lá na atenção básica que a gente quer um vínculo de 1 década, 2 décadas entre os profissionais e a população. Então é lá que a gente tem que focar todos os esforços para colocar os nossos profissionais com um vínculo definitivo com a Prefeitura de Ribeirão Preto. Outras áreas nós vamos precisar avaliar para a gente poder, dentro desse orçamento, responder àquela equação sem colocar em risco a lei de responsabilidade fiscal. Então isso tem sido estudado praticamente todo ano. Uma das alternativas era a gente ter a lei de organização social para fazer nos pronto-atendimentos, a gente poder abrir e fazer contratações. Então, para ter uma ideia, isso desoneraria a folha de pagamento da própria secretaria, porque quando isso vai para o faturamento, vai como prestação de serviço, então não é contabilizado como recursos humanos, né? Então, só para dizer, a lotação ou o excesso de pacientes foi uma fala do médico na justificativa para não preencher o prontuário. Vamos lembrar que, mas na verdade, o central, assim como as demais unidades de pronto atendimento, elas estão sobrecarregadas. E a UPA Oeste, estou lá em negociação com a Universidade de São Paulo, desde setembro do ano passado, para a gente conseguir avançar. Hoje, especialmente hoje, conversei seriamente com o vice-diretor para a gente agilizar isso, porque senão eu vou precisar tomar outro rumo de conduta. Só respondendo, mesmo não tendo participação, eu chamei o nosso cidadão de cidadão ribeirão pretano, porque eu trabalho há 30 anos na saúde, com urgência, e nunca fiz diferenciação nenhuma na origem dos pacientes, qual o motivo que eles estavam me procurando, da onde eles vieram, que cor tinham, ou qualquer outro tipo de preconceito. Para mim é um cidadão ribeirão pretano. E nós passamos esses dias todos no limiar, e muitas vezes ultrapassado o limiar da ética profissional em saúde. Então, os profissionais de saúde não falam, sem autorização da família, nada sobre um paciente. E a morte não isenta o profissional de saúde dessa responsabilidade. Então, não é desrespeito, é ética. Então, colocar e expor a vítima, o paciente, como foi exposto, isso é antiético. Talvez não seja para quem não é profissional da saúde, mas eu que sou um profissional de saúde, respeito e sempre respeitei a ética. Vereador Alessandro Maraca.
Senhor presidente, Igor Oliveira, senhores vereadores, vereadora Gláucia, seu secretário, público aqui presente, servidores da saúde, usuários, imprensa. Antes de mais nada e antes de fazer a pergunta ao secretário, gostaria de lembrar que nós estamos falando de um governo que se vangloriou em adquirir no ano passado um superávit de 309 milhões. Como nós podemos pensar no superávit sabendo de todos os problemas estruturais que nós temos em nossa cidade, principalmente na saúde? Queria dizer, boa parte dos nossos colegas aqui fizeram algumas perguntas com referência direta ao caso ocorrido, e eu gostaria de fazer algumas perguntas que vão um pouco além, mas que mostram a fragilidade do nosso sistema de saúde e que eu considero, secretário, em que pese respeito a pessoa do secretário, conheço o currículo dele, mas administrativamente nós temos e vivemos uma sucessão de erros ou de inércia, né? Estou falando isso porque nós temos 2 UPAs que até hoje não foram entregues à população. Uma delas pronta, e que a previsão inicial seria de colocar para funcionar desde o ano passado, e até hoje nada, e bem foi dito aqui pelo vereador Luciano Mega, que se essa unidade de pronto atendimento estivesse funcionando, provavelmente teria recebido essa pessoa lá, né, o Juliano. Uma outra UPA, que era para ter sido entregue em 2015, e logo quando eu entrei aqui, fiz muitas críticas ao governo anterior por não ter entregue essa unidade de pronto atendimento, e pior do que isso, por não ter renovado o contrato com a empresa para que o término daquela UPA estivesse garantido. Porém, até por conta disso, fomos atrás, inclusive no Ministério Público, e descobrimos que juridicamente existe forma de retomada daquela obra de maneira imediata. Nós estamos falando de 2 UPAs que poderiam, como nesse caso, salvar vidas. O mais importante é vidas. Mas eu sei que esse governo é um governo que gosta muito de números. E com essas 2 UPAs fechadas, a cidade de Ribeirão Preto deixa de receber anualmente perto de 11 milhões de reais. Que seriam repasses do Ministério da Saúde, feitos a partir do momento em que se inaugura, em que se coloca uma unidade de pronto atendimento para funcionar, esse custeio passa a ser absolvido parte pelo Ministério. Nós tínhamos a promessa de 3 exames para a cidade de Ribeirão Preto. Fizemos um trabalho aqui quando houve aquela ameaça de fechamento do PS Central, demonstrando todos os prejuízos que nós teríamos ao fechar o PS Central, que seria um prejuízo sem tamanho para a cidade de Ribeirão Preto, mas mais do que isso, mostramos locais que poderiam receber esses exames. A Câmara Municipal devolveu no final do ano passado 13 milhões que poderiam ter sido aplicados nesses exames, e até agora nada dos exames. Gostaria de enfatizar que, diferente de só colocar culpa, nós fizemos alguns apontamentos aqui para melhoria no atendimento básico, como a central de atendimentos, entre outras que foram feitas e que a gente tem protocolado. Mas, infelizmente, nós precisamos de apontar os erros também. No Quintino Face 1, existe uma unidade básica de saúde, uma UBS, que está fechada há desde o dia 1º de novembro. Portanto, há quase 4 meses fechada uma unidade básica de saúde, e nós não tivemos o início ainda do processo licitatório. Se esse processo demorar 3 meses, nós teremos 3 meses de unidade básica de saúde que poderia estar servindo o cidadão, aquelas pessoas que mais precisam, e que está fechada. E as pessoas do Quintino 1, do Jardim Aeroporto, do Parque Industrial Avelino Palma, estão tendo que ir. Eu encontrei uma senhora de 70 anos indo de bicicleta para a Vila Albertina para ser atendida no PS. Secretário, o senhor fala,
e isso foi uma fala que o senhor fez aqui em outras vezes, em fortalecer a atenção básica. Peço mais 30 minutos. O senhor fala em fortalecer a atenção básica. Porém, na TV, o senhor disse que não é necessário ter na OBDS médicos, né? Que o número de médicos não é o primordial em uma OBS. Eu discordo, porque as pessoas vão para procurar atendimento médico. O senhor não acha que há um contrassenso nessa frase, em fortalecer o atendimento básico e em dizer que o médico não é importante, que o número de médico não é importante numa unidade básica de saúde? Mais uma vez agradeço as perguntas para poder esclarecer algumas coisas. Eu vou começar pela UPA. Bom, a UPA Oeste eu já falei, a única coisa que a gente precisa lembrar é que a UPA Oeste ela ficou pronta em fevereiro de 2017, mas infelizmente o governo anterior não colocou orçamento para abertura daquela unidade para custeio. Então essa Câmara não pôde aprovar um orçamento para abertura, então nós não tínhamos como abrir aquela unidade. A única maneira que eu tinha proposto de abrir é se a gente fizesse um deslocamento financeiro do Central para a gente abrir a UPA como condição inicial para a gente poder entrar dinheiro novo na OBDS Central. Então não tinha orçamento, Esse ano nós temos, porque nós colocamos, e nós estamos ali fazendo os trâmites burocráticos que infelizmente... Se precisar, a Câmara pode remanejar orçamento. Isso. Então, quer dizer, esse ano aqui nós colocamos e nós temos condição de abrir e estamos nessa negociação. A UPA Norte, nós temos que lembrar que a gestão anterior parou de fazer o pagamento. O que aconteceu exatamente foi o seguinte: enquanto tinha dinheiro do Ministério, foi feita a obra. Em março de 2016, acabou o dinheiro do Ministério, parou a obra. E tinha um contrato com a empresa que vencia, inclusive com o Ministério da Saúde, que vencia em outubro. Esse contrato não foi renovado pela administração em 2016, de maneira que em janeiro a gente tinha uma UPA, uma construção, sem contrato para dar continuidade na obra, sem certeza do que era a condição de quantidade de obra e qualidade de obra. E a gente precisava, como a Câmara precisou fazer aqui no anexo, de uma avaliação profissional, e a preferência foi para fazer uma avaliação externa, já que os mesmos profissionais que acompanharam são os mesmos que continuam na Secretaria de Obras. Essa avaliação externa acaba, o prazo final de entrega é nessa semana, da empresa que ganhou a licitação. Eles vão entregar um documento que vai permitir com que a gente encerre adequadamente o contrato que já não existe, mas a gente precisa saber se alguém deve para alguém, se a prefeitura deve para a empresa ou se a empresa deve para a prefeitura, e o mesmo documento vai nortear a licitação de continuidade e finalização dessa obra, porque ele vai atestar a quantidade do que falta e a qualidade do que foi feito. Então isso está em andamento. Eu concordo plenamente com o senhor que demora porque é um processo complicado, a burocracia e tudo mais. Quintino 1, eu já falei isso repetidamente, eu sei que eu encaminhei para o senhor um documento também, dizendo que eu tinha, no Quintino 1, um documento, antes disso, como eu falei, eu fiz uma licitação de manutenção das unidades de saúde de Ribeirão Preto. E nós tínhamos feito um relatório que eu trouxe aqui à Câmara fevereiro ou março, da condição das unidades de atenção básica, como estava a condição física. Então eu tinha esse documento, um processo licitatório, e eu pedi para a vigilância sanitária do município visitar as unidades, até para nortear qual daquelas unidades devem ser as primeiras a receberem as reformas. A visita no Quintino 1 termina com um relatório dizendo que recomendava o fechamento, porque colocava em risco a população e os funcionários trabalhando naquela unidade. Então eu tenho, já me encaminhei para vários aqui na Câmara e para a mídia também,
um documento que eu deveria fechar aquela unidade, independente de ter ou não ter financiamento para fazer aquela obra. A gente tinha um projeto, porque na verdade o mesmo efeito aconteceu há 4 anos atrás. E o secretário, à época, fez uma licitação, levou até término da licitação, definição da empresa para a reforma da unidade. Infelizmente, por um movimento local, a prefeita anterior abortou a reforma da unidade, que é uma das mais velhas do município e que nunca passou por reforma. Então abortou, e o projeto que nós estamos usando é o mesmo. E a verba para fazer isso é uma verba de emenda parlamentar do próprio prefeito quando deputado. Então, a licitação não começou pelas demoras de liberação da verba parlamentar, que está liberada agora, e renovando a planilha, porque depois de tanto tempo a planilha de custo da obra já venceu o prazo, então ela está sendo refeita. Então agora, fica bem claro que aquela unidade tinha que ser fechada, por ordem da vigilância sanitária, a mesma que vai nos consultórios da cidade, a mesma que vai nos consultórios odontológicos, e manda fechar. E ela falou, tem que fechar. Então, essa aqui é o verdadeiro motivo do fechamento antecipado antes da gente ter executado a licitação. Com relação ainda às UPAs, precisa ficar bem claro também, porque fica no imaginário popular que a gente está perdendo dinheiro por não abrir a UPA. Eu acho que nós estamos perdendo atendimento, nós estamos perdendo a qualidade de atendimento à população, mais um espaço para atender. O Ministério da Saúde, ele não repassa esse dinheiro automaticamente a partir da inauguração do atendimento do primeiro paciente. Depois de alguns meses de atendimento, o Ministério vem, faz uma auditoria, e se tudo estiver dentro do padrão que está nas portarias, o Ministério faz o repasse de dinheiro para o município mensalmente, que eles chamam de habilitação. E não é retroativo, então isso pode demorar 6 meses, eventualmente até 1 ano, a gente sustentando uma UPA sem o Ministério fazer a liberação. Por sorte, pelo menos por enquanto, nós temos lá o contato diretamente com o setor que faz isso daí, então abrindo a UPA a gente já chama para fazer a habilitação. E outro imaginário popular é que o Ministério dá uma grande ajuda. É importante para nós não podemos abrir mão dessa ajuda, mas só para se saber, a UPA da 13 de maio, ela gasta, nós temos que investir lá por mês, em torno de R$1.800.000, R$1.900.000. A média dos nossos pronto atendimentos é de R$1.850.870. A média dos nossos pronto atendimentos. O Ministério passa para a UPA da 13 de maio 500 mil. E por enquanto a previsão para a UPA Oeste é um repasse de 300 mil. Pelo fato dela não ser uma UPA construída do zero e ser uma UPA adaptada. Agora, esse dinheiro vai ser repassado à medida que funcionar, dá alguns meses de habilitação ele vem esse dinheiro. Então nós não estamos perdendo dinheiro, mas nós estamos perdendo realmente a necessidade da população e que também não deixa nenhum de nós contentes com essa situação. Vereador Fabiano Guimarães. Boa tarde, secretário. Senhor Scarpellini, a minha dúvida é bem objetiva. Parece que um dos principais entraves, talvez a maior dificuldade de se colocar para funcionar, de se finalizar a UPA Oeste, assim como as futuras AMES, é a questão de recursos humanos, né? Sabemos disso, que é a dificuldade de você garantir o custeio da folha de pagamento dessa nova leva de profissionais, de colaboradores da saúde, médicos, novos enfermeiros, novas equipes que vão precisar ser contratadas de alguma forma para que você possa fazer com que esses prédios funcionem, né? Porque a saúde, o principal é o fator humano, né? A estratégia do governo tem sido até então, em virtude das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, tentar algumas alternativas, como a questão das OS, convênio com a Faculdade de Medicina, como o senhor mesmo acabou de citar. A minha pergunta é muito simples. Existe, caso essas alternativas
não se concretizem, não sejam tornadas viáveis, existe um plano B do poder público municipal, no sentido de, respeitando a lei de responsabilidade fiscal, você poder abrir concursos públicos e, para isso, você teria que desinchar a máquina pública em outros setores, como, por exemplo, onde seja mais passível disso acontecer. CODERP, COAB, talvez Transerp, cargos comissionados no setor administrativo, onde a população talvez não sentiria tanto a ausência quanto sente a ausência de médicos profissionais e enfermeiros. A minha pergunta é se existe esse plano B, porque a gente vê um foco, e é natural, e o governo é transparente nisso, o foco é buscar uma alternativa ou na OS ou no convênio com a USP, mas caso isso não seja possível, existe um estudo de emergência, um plano de contingência do governo para viabilizar isso? Ou se não der certo isso, vamos ficar sem UPA-Oeste, vamos ficar sem AME, porque sem médico e sem enfermeiro não dá para colocá-las para funcionar, né? Essa é a minha pergunta. Também acho que é ótima pergunta. O problema é que os planos do tipo diminuir cargo, a Secretaria da Saúde tem uma característica que eu considero muito boa. Ela praticamente não tem cargos comissionados sem vínculos à disposição. Então hoje nós somos em 7 ou 8, considerando comigo mesmo, que sou da USP e não sou da Prefeitura, né? Mas que eu não onero a Prefeitura, porque eu mantive meu vínculo com a Universidade de São Paulo, então não recebo da Prefeitura, mas nós temos mais 7 profissionais e a maior parte deles são profissionais que se aposentaram já na função e pela qualidade do serviço a gente preferiu manter. Então, para ter uma noção disso, nós estamos desenhando uma UPA de um padrão bastante diferente do que nós temos hoje, com uma proposta de uma série de melhorias do ponto de vista de tempo de atendimento, exames realizados no local, tempo definido como padrão de qualidade para atender os pacientes, e tudo isso previsto com penalizações se não cumprir, entre outros, né? 10 itens de qualidade. Então não é para a gente fazer essa UPA nesse desenho, nós fizemos o cálculo do número de funções, coisas que nós não temos hoje. Assistente social das 7 até a meia-noite, das 8 à meia-noite, psicólogo na UPA, segurança na UPA, controle de fluxo do paciente, triagem eletrônica através de sistemas informatizados, tudo isso o mercado já oferece. Os cálculos para fazer isso com funcionário público estatutário chega a 45 milhões por ano para esse padrão, entendeu? Que seria um padrão muito mais alto do que nós temos ali. A nossa alternativa melhor, então, quer dizer, para fazer economia para uma unidade, isso só de RH, a nossa alternativa foi dada por essa casa alguns anos atrás, que é um capítulo inteiro da lei de fundação da Fundação Santa Lídia de contrato de gestão, porque é um ente público de direito privado, mas que prevê a possibilidade da gente fazer esse tipo de contrato, onde a gente pode pôr, inclusive, itens de qualificação, de qualidade de atendimento que permitam uma pressão sobre a entidade. Então, acho que o plano B, e é o mais rápido, seria esse. Vereador Adalto Marmita. Boa tarde, doutor Sandro. Minha pergunta é simples. Minha pergunta é simples. O que aconteceu com o Juliano pode acontecer com vários munícipes. Por exemplo, estava lá na Vila Virgínia, no posto da Vila Virgínia, se medicando lá, que eu estava com suspeita de pedra no rim, e chegou um paciente, ele falou que ele foi atendido na UPA, e chegou lá na UPA, ele estava com começo de infarte. Chegou lá na 13 de maio, os médicos falaram que ele estava com problema de nervo, né? Estava com problema de nervo. Aí a mulher dele viu assim e falou, não, mas não é problema, você não está com problema de músculo, é músculo, né, que fala, né? Musculação.
Aí ele falou assim, não, então eu vou te levar você lá para Vila Virgínia. Chegou lá, ele estava com começo de infarto. Não podia acontecer, a mesma coisa que aconteceu com o senhor Juliano, por falta, sei lá, de carinho, um pouco mais de atenção, porque se fala muito em dinheiro, mas tem plantão ali, médico na Vila Virgínia, que são bons, muitos bons, até melhor que o sistema privado. E tem plantões ali, que eu concordo com o Lincoln, tem hora ali que você chega no posto de saúde, que eu falo que eu uso de verdade mesmo, chega lá, não tem médico, a falta de atenção com os pacientes, não são todos, a maioria são os bons, mas não podia acontecer a mesma coisa que aconteceu, até o Adriano, mora até perto da sua casa, Lincoln, ele falou que fez até o forro da sua casa lá, ele estava infartado lá, então chegou lá na 13 de maio e falou que ele estava com problema de musculação, que ele tinha, você acha que não está faltando um pouco de fiscalização no posto de saúde? Tá. Bom, concordo com o senhor, a gente precisa só lembrar que medicina, saúde não é uma ciência matemática que tudo é tão claro. Então, mas o primeiro passo para acertar um diagnóstico é ter experiência e dedicação ao paciente. Agora, numa equipe de 500 médicos, né, a gente tem todas as variações. Eu já vi gente morrer de infarto porque estava com dor no queixo. Ele chegou reclamando de dor no queixo e ninguém valorizou, mas era um infarto. Então, é complicado. Quando a gente se dedica ao paciente e a gente não consegue fazer um diagnóstico, a gente fica muito frustrado. Eu sempre me dediquei ao máximo, mas eu perdi muito paciente. Perdi muitos, não foram poucos. Infelizmente, eu vi muita gente morrer porque eu trabalho na unidade de emergência. Mas eu até falo para minha mulher que eu durmo e eu lembro do rosto das pessoas que morreram comigo. Agora, eu não levo para a cama a dor na consciência de não ter dado o meu máximo para atender o paciente. É isso que eu espero de todos os profissionais. E eu sei que a maior parte dos profissionais da Secretaria da Saúde, seja lá da categoria médica, de enfermeiro, de técnico, de psicólogo, de fisioterapeuta, fazem o mesmo. Infelizmente, como todas as profissões, nem todo mundo tem a mesma ponto de vista. Mas o senhor tem razão. Outra pergunta, doutor Sandro. Eu estive ali no posto de saúde, aqui ó, o marmito, ó. Doutor Sandro, estive ali no posto de saúde e ali está faltando também abocate para atender os pacientes. E as mesmas agulhas que aplica no adulto estão aplicando na criança. Isso eu estive lá, eu estava tomando medicamento, e essas pequenas coisas não pode faltar num posto de saúde. Quero que o senhor me fale sobre isso. O dia que o senhor falou isso para o prefeito, na mesma hora ele ligou para mim, acho que o senhor está na frente. Nós ligamos para o gerente, ele falou, ó, aqui na Vila Virgínia não está faltando nada não. Nesse momento nós estamos com todo o material, todo o suprimento dentro da normalidade. Não, mas foi o funcionário que falou para mim. Ah, mas quem falou para mim foi o gerente da unidade. Então, é por isso que às vezes é contraditório, doutor Sandro. Se o funcionário não sabia que eu era vereador, o funcionário estava falando comigo como munícipe mesmo. Estava falando, ó, tá faltando isso, tá faltando um abocate. E outra também, os colchão, eles estavam sendo revestidos com aquela, onde que coloca o pessoal que vai a óbito. Estava faltando cadeira de roda. Então é um relato de quem está trabalhando ali. Não é do gerente, é de quem está trabalhando. E uma coisa também que eles me falaram, que está tendo um curso que os enfermeiros estão fazendo, então sai aquele monte de enfermeiro e falta enfermeiro. Eu acho que é por causa que não quer fazer hora extra, então está faltando enfermeiro ali no sistema público ali de saúde. Eu estou falando para o senhor que eu uso o sistema público de saúde, então não é uma coisa que me falaram, é uma coisa que eu presenciei. Vereador Dr. Jorge Parada. Senhor secretário, os problemas de saúde são antigos, né? Nós temos acompanhado aí no decorrer de muitas administrações e a saúde é sempre um problema que parece que não tem solução.
Mas a verdade é que a questão da gestão na saúde, às vezes ela tem que ser encarada com outro prisma, com outra visão. Por exemplo, nós estamos gastando muito tempo em relação a saber como é que nós vamos fazer funcionar a AME, como é que nós vamos ativar a UPA da Oeste, a UPA Norte. E nós entramos numa discussão que é o cerne da questão, que são as terceirizações. A Câmara tem manifestado que ela não está aceitando bem o projeto de terceirização. Por quê? Não é à toa, porque os problemas estão aí para que nós possamos analisar. Eu lembro aqui uma CE que nós fizemos em relação ao atendimento de várias mortes que ocorreram na UPA da 3 de Maio, no Pronto Socorro Central e no Quintino. Por quê? Porque as pessoas estavam sendo atendidas por médicos inexperientes de uma cooperativa de Sertãozinho, que tem problema lá em Sertãozinho de corrupção. Nós agora nos defrontamos com uma questão da administração passada que terceirizou o atendimento no Pronto Socorro Central por uma empresa que também está envolvida com problemas. O Tribunal de Contas já apontou e vai inclusive cobrar da prefeita tudo de errado que ocorreu nessa terceirização. Então, por que nós não tentamos colocar o serviço público funcionando com recursos próprios da Secretaria da Saúde? Nós temos que contratar médicos com salários atrativos, com planos de carreira, para que eles possam se tornar permanentes no atendimento à população e que pessoas não morram nos postos de saúde. Essa é a grande verdade. Nós estamos aqui, o senhor participou de uma comissão especial de estudo do Santa Lídia, que nós questionamos o atendimento de lá e qual o destino que vai ser dado àquele hospital. Nós sabemos que de uns anos para cá, o hospital foi municipalizado, é responsabilidade da prefeitura pô-lo para funcionar. E aquilo lá, nós sabemos que pode ser uma forma de tirar os gargalos, muitos gargalos que existem no atendimento. Recentemente abriu lá um ambulatório de cardiologia, ótimo, vai diminuir a fila na especialidade. Por que nós não tornamos o Hospital Santa Lídia o hospital geral que um dia foi, com várias especialidades, atendendo urgência e emergência, com equipes e até com residência médica? Quer dizer, nós temos que ter, eu acredito que a Secretaria da Saúde tem que ter essa visão, de investir naquilo que é próprio, não ficar vendendo serviço e terceirizando tudo. E a contribuição que nós vamos dar, inclusive está para ser feito o relatório do Santa Lídia, vai ser nesse sentido. Para contratações, nós teremos a Fundação Santa Lídia, que pode ser usada com total transparência, em vez de ficar criando organizações sociais que são um verdadeiro questão de polícia em muitos lugares, com raras exceções. Agora, em relação, para concluir, senhor secretário, UPA Oeste, eu acho que é necessário e brilhante se fazer um convênio com a Faculdade de Medicina, que já foi, durante muito tempo, tocou aquela UBDS na Rua Cuiabá. Então, acho que nós estamos perdendo muito tempo com isso. Eu acho que o senhor, como administrador, tem que fazer uma opção, tá, mais realista em relação ao que a população e a Câmara de Ribeirão Preto quer. Muito obrigado. Então, vereador, como o andar do ano passado já mostrou, já sinalizou que a gente, no mínimo, demoraria para ter organização social, a gente está investindo na Fundação Santa Lídia. Então, inclusive com tudo isso que foi falado, né? Ampliando já, trocamos. Agora, é que o ano passado a Fundação ainda estava sob intervenção e a gente precisava assumir para ver realmente quanto a gente poderia contar com a Fundação. Felizmente, nesses 2 meses iniciais do ano, que foi quando a gente reassumiu a Fundação, eu estou bastante otimista que a gente vai conseguir fazer tudo isso que o senhor está falando. Não só como hospital, mas também com a colaboração que a Fundação vai poder dar em outras áreas, sendo pública, sendo já definida em lei por essa casa, que dá todas as ferramentas para a gente poder ampliar o nosso atendimento dentro da lei federal
e da lei da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Então, o hospital, a equipe que entrou está muito entusiasmada em aumentar a produção. Você vê, a cardiologia já era uma crise de dezembro, que já está resolvida, e nós vamos resolver outras crises investindo mais e fazendo mais parcerias com a Fundação Santa Lídia. E, se Deus quiser, o centro cirúrgico vai ampliar lá e nós vamos conseguir fazer muito mais produção do que ela faz hoje. Eu acho que ela não está equilibrada ainda, mas eu acho que ela tem condição de crescer com a equipe que foi direcionada para lá. Queremos agradecer ao secretário da Saúde, Dr. Sandro Scarpellini, agradecer a todos os nobres vereadores, a vereadora Glaucia, também ao vereador Lincoln Fernandes, autor do requerimento. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão extraordinária.